Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre debate e mesa redonda. Lá na nossa apostila, na página 443, nós temos o capítulo 12. E o capítulo 12 traz o tema mesa redonda. Bom, qual é a diferença de um debate para uma mesa redonda? Primeiro, o que é uma mesa redonda? Bom, debate, vamos por partes. Debate é quando escolhe-se um tema específico e colocam as pessoas para discutir esse tema. Por exemplo, vamos falar sobre período eleitoral. E aí, as eleições são presidenciais. Cada candidato tem um plano de governo, não tem? Esse plano ou esses planos são colocados em questão, né, nas propagandas eleitorais e tal. E aí as redes televisivas, as mídias, marcam encontros com esses representantes para que eles possam debater as suas opiniões. E aí existe um tempo cronometrado para que cada indivíduo possa articular suas ideias. Isso é um debate. E aí, eles têm espaço para atacar e contra-argumentar. Por exemplo, aí Jair Bolsonaro vai colocar uma posição dele. Ele tem 5 minutos para falar em defesa dele. Depois, a Marina ganha mais 5 minutos para falar sobre o que ela observou na fala de Bolsonaro. Aí ela vai fazer esses 5 minutos o posicionamento dela. Esse posicionamento regrado, com hora marcada, com tempo definido, pré-estabelecido com antecedência, são características daquilo que nós chamamos de um debate. Debate é uma discussão de opiniões. Nós podemos fazer debate na escola, em tudo em qualquer lugar. E sobre vários assuntos. E o que é uma mesa redonda? Bom, uma mesa redonda é muito semelhante com um debate. Ambos são gêneros orais, não são textos escritos, são textos falados, reproduzidos através da fala. Enquanto no debate tem essa discussão o tempo todo e vai se atacando, na mesa redonda isso é um pouco mais pacifista, se é que a gente pode usar essa palavra. Como assim? Vamos supor que a gente está falando hoje sobre medidas de flexibilização do comércio. E aí, as autoridades se organizam para fazer uma mesa redonda. Nessa mesa redonda tem professores, enfermeiros, médicos, vereadores, o prefeito, comerciantes. Então, várias pessoas de vários segmentos vão compor uma mesa. Não necessariamente uma mesa, não precisa ser uma mesa real, pode ser uma mesa imaginária, né? Imagina que essa mesa redonda vai acontecer virtualmente. Cada pessoa vai falar a sua perspectiva sobre o tema flexibilização e como isso afeta o seu setor. Então, o médico vai falar da perspectiva de médico dele, o professor da sua perspectiva enquanto professor, o comerciante da sua posição de comerciante, os vereadores da sua posição representando o povo. E a mesa redonda, ela não necessariamente é composta por pessoas todas do mesmo segmento. Pode haver essa variação que eu disse para vocês. Então, pode ser pessoas de vários setores e elas não obrigatoriamente vão se concordar. Elas podem tanto concordar quanto discordar a qualquer momento. Porque na mesa redonda, esse tempo que é definido no debate não acontece para a mesa redonda. Tá bom? A mesa redonda consiste em quê? Tem uma abertura. Alguém vai fazer a mediação. Eu vou ser a mediadora. Então, hoje, nessa noite, aqui na Câmara de Vereadores, nós estamos com representantes. Aí faço a apresentação e a gente vai discutir propostas sobre flexibilização das medidas contra a Covid-19. E nós temos como representante a doutora Sandra, como médica da cidade, do SAMU. Nós temos os diretores Paulo Afonso e Starlete, os professores Davi Pimenta e Tiago, os vereadores fulano e ciclano. Aí eu fiz essa mediação e abro a palavra.
Quando eu abro a palavra, né, que eu passo a palavra, todos os envolvidos podem se pronunciar no seu tempo, quando eles quiserem. Aí o Tiago tá falando, representante da escola enquanto professor. Aí um vereador quer fortalecer a ideia do Tiago, a proposta dele, ou derrubá-la. O que ele faz? Ele tem um microfone, não tem? Ele corta a palavra e pronto. Não, Tiago, eu não concordo com você nisso, nisso e nisso. E aí a discussão ela vai se desembolando e cada um vai conquistando o seu posicionamento dentro disso que nós chamamos de mesa redonda. Sabe onde mais existem mesas redondas? No plenário. Tô brincando, mas lá também. Nas instituições acadêmicas. Sim, nas faculdades, nas universidades, tem muitas mesas redondas. Tem, por exemplo, semana que vem vai ter uma mesa redonda em psicanálise. O tema é psicanálise e o autismo infantil. Aí várias pessoas são convidadas para participar. Tanto no debate quanto na mesa redonda pode haver plateia. São aquelas pessoas que ficam só observando e elas não têm voz, elas não têm direito à fala. Mas isso não é uma regra, tá bom? Tem mesas redondas, por exemplo, que no final abrem um espaço para o público perguntar, para o público interagir. Eu quero fazer uma pergunta, mas eu quero fazer para o ministro da Educação. O outro, eu quero fazer uma pergunta, mas essa pergunta é para o ministro da Saúde. Eu quero fazer uma pergunta para os diretores das escolas. Aí a plateia define para quem ela vai direcionar a fala dela, ok? E a mesa redonda, ela é muito importante. Ela é muito importante para que vários segmentos sejam ouvidos, para que chegue a uma tomada de decisão coerente e democrática, por assim dizer. Entenderam? É por isso que é muito importante vocês conhecerem mesa redonda e debates. Debates têm um objetivo, discutir assunto e acabou. Mesa redonda é também uma discussão, só que o outro objetivo é esclarecer informações e chegar a um consenso para uma tomada de decisão social que envolva várias pessoas. Vai ser assim porque o prefeito decidiu. Não. O prefeito decidiu com um consenso dos secretários da educação, dos secretários da saúde, dos professores, dos médicos. Por quê? Porque houve antes uma mesa redonda, houve antes uma conversa, uma discussão, um diálogo, e isso aconteceu. Ok? Então, ambos os casos, debate e mesa redonda, são gêneros orais, eles não pertencem a uma escrita, eles não têm um esboço, né, elaborado com uma antecedência. Claro que cada participante, ao ser convidado para uma mesa redonda, ele obviamente vai se preparar. Mas isso não precisa assumir um formato como, por exemplo, um texto dissertativo argumentativo. É isso que eu estou falando para vocês. Ele não tem um gênero, não tem um formato escrito para ele. Debate é fala, mesa redonda fala também, tá bom? No mais, a visão geral é essa, de debate e de mesa redonda. Não tem muito o que falar. Creio que vocês têm já habilidades, aptidão para isso. Se a gente estivesse em aulas presenciais, eu ia propor uma mesa redonda pra gente conversar. A gente já faz isso. Quantas vezes eu já parei o texto e fiz uma pergunta lá, uma pergunta de caráter reflexivo, e aí vocês se expressam, aí o Vitor Hugo é contra, o Fred é a favor, o Matheus tá na dúvida, o Zé Lucas fica mais tímido, e aí eu vou aguçando em vocês a curiosidade, o desejo de argumentar. Isso é mesa redonda. Isso é uma discussão. São vários segmentos, cada posição diferente uma da outra, e todas reunidas a fim de chegar em um consenso. Entendeu? É simples assim, não tem nenhuma complicação. Mesa redonda é facilíssimo. Bom, dito isso sobre debate, mesa redonda e tal, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês, por gentileza, façam a leitura das páginas 444 e 445 e respondam os exercícios da 446. São só 5 perguntinhas, tá bom? Não tem muito segredo, não?
Depois, a semana que vem, na hora que a gente fizer a correção, eu faço uma explicação nova. Uma nova explicação ou outra explicação, se for necessário. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, vocês sabem como e onde me encontrar. Tô sempre aqui. Ok? Beijo, beijo. Amo vocês.